Opinião Agora. Apoio Cultural. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Olá, muito bom dia, está no ar o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Nós estamos ao vivo e você que nos assiste nesse momento pode participar conosco através dos nossos endereços nas redes sociais. O nosso MSN, opiniãoagora40uhf@gmail.com. O e-mail do programa, opiniãoagora@p1noticias.com. A nossa página no Facebook, facebook.com/opiniãoagora. O nosso portal de notícias, www.p1noticias.com. E você pode participar também através dos nossos telefones. A linha direta é o 3302-0271. Você que nos assiste nas cidades onde a área não é 19, você deve antes, porém, colocar o 19 3302-0271. Nós vamos já de pronto às notícias dos jornais da nossa cidade. A notícia da página principal, começando aqui com a Gazeta de Piracicaba, que traz como título principal: previsão é de safra de cana 10% maior. A safra de cana que deverá aumentar, o aumento da produtividade de cana deve proporcionar uma safra melhor que a dos últimos 3 anos, prevê o gerente comercial do CTC, o Centro Tecnológico Canavieiro. Lembrando que, a partir do momento que a safra de cana aumenta, nós teremos aí condições de diminuir o valor do etanol, né? Basta apenas aí os nossos governantes colocarem isso na cabeça e pensar um pouco mais na redução do etanol, uma vez que o Brasil é rico em cana-de-açúcar e também em usinas. Ecopontos aumentam capacidade de coleta com o início do funcionamento de mais 7 pontos de descarte de materiais inservíveis da construção civil e de recicláveis, totalizando 12. A Prefeitura espera dobrar a capacidade de recebimento dos resíduos, passando de 250 para 500 toneladas mês. O 15 hoje pega o Mirassol, no Barão, e somente a vitória afasta a crise. Papa Bento XVI, que já deixa saudades, diz que será um simples peregrino. Agora Papa Emérito Bento XVI, diz assim: não sou mais pontífice, sim um peregrino, disse ontem Bento XVI ao deixar o cargo. No jornal A Tribuna Piracicabana, os 2 jornais que são nossos parceiros, a Gazeta, eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo Wilson Titz e também para o Lourenço Tayar, que são parceiros do nosso programa. E a Tribuna Piracicabana, através do grande amigo e companheiro aí de profissão, Evaldo Vicente, que também nosso companheiro, nosso parceiro aí na divulgação do nosso programa e também das notícias da nossa cidade. E a Tribuna Piracicabana traz como título: a PUESP inaugura sede própria e já prepara greve no ensino. Após reforma, a subsede do Sindicato dos Professores do Estado tem recepção e auditório ampliado e ganhará, em breve, uma nova biblioteca. A Assembleia, em abril, pode definir paralisação da classe. Fundeca recebe R$80 mil de empresa. O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fundeca, administrado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, receberá hoje da Klabin uma doação de R$80.571. A Klabin, os nossos parabéns pela iniciativa, e ao Fundeca, o nosso desejo de que esse dinheiro seja muito bem administrado. Melhoria no transporte encabeça a PPA Cidadão. O Plano Plurianual PPA Cidadão 2014 a 2017 recebeu 206 propostas da comunidade piracicabana. As propostas para a Secretaria de Trânsito e Transporte, Semutran, foram 20 e a maior parte delas pede melhorias no atendimento à população no transporte público. Já a Secretaria de Obras recebeu 52 propostas, 10 para a melhoria da qualidade do asfalto da cidade, pavimentação, e 7 para prevenção e manutenção em casos de enchentes e inundações. Ao planejamento e PLAP foram 8 e destas 3 também dizem respeito à inovação no transporte público. Jornal de Piracicaba traz como título principal: pacientes esperam 1 semana no COT por internação hospitalar.
vítimas de diversos acidentes, aguardam até uma semana no COT por vagas para a cirurgia em Piracicaba. Pelo menos 8 pacientes, 5 homens e 3 mulheres, permaneciam internados na tarde de ontem, de jovens de 19 anos a senhoras de 70 anos, enquanto a sala de espera para atendimento também estava cheia. Acompanhando a denúncia do vereador Laércio Trevisan Júnior, que fez uma fiscalização no local e pediu esclarecimentos à Secretaria Municipal de Saúde a respeito das vagas. A reportagem do Jornal de Piracicaba esteve lá no COT e confirmou ontem à tarde. Piracicaba registra 143 casos de tuberculose. A situação precária na SP-308 que liga Piracicaba Charqueada gera riscos de acidentes e a Guarda Civil encontra 6.500 pinos de drogas. A Guarda Civil que vem fazendo aí um trabalho brilhante no combate às drogas e também à segurança de nossa cidade. Vamos para o tempo e temperatura. Hoje a máxima deve chegar em torno de 31 graus e a mínima de 19 graus. O sol brilha em Piracicaba nesta manhã, já vemos aí imagens ao vivo da nossa cidade, da nossa belíssima Noiva da Colina, imagens transmitidas aqui pela nossa redação, aqui dos estúdios da Rede Opinião de TV. O sol deve aparecer no decorrer do dia, mas também com nuvens e logo mais à noite ela deve ser nublada e também com chuva. A umidade relativa do ar em 46%. Essas são imagens da nossa maravilhosa Noiva da Colina Piracicaba que amamos tanto. Nós nós continuamos nas campanhas Essa Vaga Não É Sua Nem por um Minuto, que é a campanha da vaga para deficientes, onde você, motorista, que não tem nenhuma deficiência, mas tem aí o desleixo, vamos dizer assim, e também tem aí a preocupação de estacionar numa vaga que é apenas um minuto. Nós sempre falamos isso. Vou estacionar aqui, é uma vaga para deficiente, uma vaga para idoso, é um minutinho só, vou ali na loja e já volto. Mas nesse um minutinho você está infringindo a lei e tirando a vaga de quem precisa, de quem necessita de estacionar ali. E a campanha de doação de sangue continua, basta você participar, ir até o Hemonúcleo de Piracicaba e fazer a sua doação. Eu vou para um rápido comercial. Na volta, não saia daí que eu terei a honra e o prazer de fazer um bate-papo gostoso com o jornalista, advogado e também assistente social. Embora hoje a função que ele exerce e que está dentro do coração, está no sangue, é de jornalista. Meu padrinho de rádio. Se hoje estou aqui, eu devo a essa pessoa fantástica que está aqui ao meu lado, que daqui a pouco vocês vão aí ouvir e vão poder participar de um bate-papo gostoso com Carlos Eduardo Gaiade, atualmente diretor de comunicação da Câmara de Vereadores, já em sua terceira gestão. Não saia daí que eu volto logo, é rápido. Opinião agora. Apoio Cultural. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. 39ª Festa do Milho de Tanquinho, de 9 a 24 de março, no Centro Rural de Tanquinho. Venha saborear as delícias do milho verde. Entrada franca. Realização Centro Rural de Tanquinho. Apoio Prefeitura do Município de Piracicaba. Opinião agora. Apoio Cultural. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Já estamos de volta com o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Estamos ao vivo e neste momento eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios da TV. É até meio difícil para entrevistar uma pessoa que me colocou no rádio, me apadrinhou, né? Hoje eu chamo carinhosamente de padrinho, mas é um pouco difícil você, com apenas aí 10 anos de rádio, de imprensa, entrevistar uma pessoa com 43 anos e que se completa um dia 1º de abril, é isso, Carlos Eduardo Gaiade? 1º de abril. Mas 1º de abril é o dia da mentira.
Dia da mentira. Mas essa é uma verdade. Essa foi uma verdade para mim, uma grande verdade. Mas eu comecei dia 1º de abril de 1970, na Rádio parece que foi Educadora. ontem. Parece que foi ontem. Carlos Eduardo Gaiardi, jornalista, advogado, também assistente social, mas optou pela profissão de jornalista e de radialista. E é um ícone na Rádio Piracicabana, por que não dizer na região. Muitas histórias o Gaiardi tem para contar aqui, inclusive nós vamos também fazer um comentário sobre essa renúncia do Papa. O Gaiardi, que é bastante religioso, católico, já ministrou cursílio na Igreja Católica e tem um grande conhecimento. Nós vamos falar de tudo isso, mas começando, primeiramente, Gaiardi, se me permite chamá-lo de padrinho. Lógico, por favor. Começando, padrinho, primeiro uma honra grande recebê-lo aqui. Prazer é meu. E eu gostaria que você falasse já de início, contasse um pouco da sua história no rádio, como começou, como optou, porque quando você foi para a rádio, para o jornalismo, você já era advogado, fez primeiro advogado, depois jornalismo, é isso? Ou não, na verdade eu não fiz jornalismo, né? É. Eu comecei a fazer rádio em 1970, quando estava iniciando também o curso na Faculdade de Serviço Social de Piracicaba. Sim. E depois terminei a faculdade, entrei e fiz a faculdade de Direito, mas em nenhum momento deixei de fazer rádio, né? Como tudo começou? Na época, na Catedral de Santo Antônio, havia um grupo de jovens que fazia suas reuniões, né, dentro da igreja, e depois nós conduzíamos a missa das 10 em apoio ao sacerdote que a celebrava. E um dia eu fui chamado pelo coordenador do grupo, Marcos Antônio Gonçalves, Sim, já falecido, meu grande amigo, que pediu que eu ficasse encarregado das leituras da missa, pelo timbre de voz que eu tinha. Eu falei para ele, você ficou louco, né? Não, você vai fazer, porque no grupo, tá bom. Então eu comecei a fazer a leitura, só que no começo, quando eu comecei a fazer, eu falei para ele com uma condição: eu não vou subir lá no púlpito, eu fico no banco da frente, no segundo banco, vocês todos na minha frente, e eu vou ler sentado. como se você estivesse na coxia. De medo, de medo. Não, mas o padre, então você fala para o padre que eu não vou fazer. Aí conversaram com o padre, ele autorizou. Então o grupo, eu ficava como se fosse o grupo normal, com o microfone na mão, né? E se olhava na missa, estava todo mundo procurando, né? Quem que está lendo? Demorou algum tempo e eu fui para cima do altar. Sim. Na primeira vez, lembro até hoje, né? A perna tremia, eu fui segurar no pedestal do microfone, me apoiar o pedestal, eu tremia. Aí você percebe assim, a comunidade toda olhando para você, você treme mais um pouco. Sim. Depois peguei o jeito e fui. Um belo dia, terminava a missa, a gente ficava na frente do altar esperando o público sair, porque depois era tradicional isso, a gente saía, ia para a antiga padaria Vosso Pão, né, que era na São José com Prudente, hoje Edifício Canadá. Tomávamos ali um cafezinho, batíamos um papo e cada um ia para sua casa. Num determinado dia, eu tô de costas, em pé, alguém pegou no meu braço, eu olhei um senhor gordo, né, de terno, olhou para mim e falou assim: o que o senhor faz? A voz grave. Nossa, eu faço serviço social. Não perguntei se o senhor estuda, perguntei se o senhor trabalha. Pensei comigo e falei, nossa. Falei, não trabalho. Aí ele olhou para mim e falou assim: gostaria de trabalhar em rádio? Eu sentei. Literalmente, eu sentei. Porque as pernas bambearam, porque era tudo que eu queria. Sim. Aí ele falou assim: olha, eu sou o Dr. Nelson Meirelles, sou dono da Rádio Educadora, está aqui um cartãozinho meu, escreveu o nome atrás, falou: amanhã às 10 horas da manhã você vai lá, procura o Perilo Júnior, que é o gerente, entrega o cartão, ele já está sabendo, você vai fazer um teste. Não preciso dizer, né? Chego em casa, descia, eu morava na rua Santa Cruz, entre 15 e Moraes, descia Moraes Barros, parecia um louco, cantando, né? Quem via falava, esse é doido. Esse é doido. Entrei em casa, minha mãe e meu pai, né? Que festa é essa? Mãe, eu vou trabalhar em rádio. Minha mãe fez assim: o que foi, mãe? Você quer matar sua mãe no coração? Eu falei, mas que incentivo, mãe? Pelo amor de Deus, você não vai fazer isso para mim, não vai trabalhar em rádio, o que é isso? Isso não é lugar para você. Eu falei, mãe, eu vou, né? E contra, inicialmente, a opinião do meu pai e da minha mãe, eu fui, porque o sonho deles, eu estava fazendo, que era a faculdade, já tinha me formado professor primário,
E fui. Não preciso dizer também que eu não dormi naquele dia, Claro. aquela noite, né? Acordei, 10 horas era o horário que era para eu estar lá, cheguei às 9. E a noite não passava, né, padrinho? Na noite durou um ano. Né? A educadora era na São José com a governador, na parte de cima, hoje, se eu não me engano, é um restaurante. Subi aquelas escadarias, cheguei lá, um senhor alto, cabeça branca. Bom dia, bom dia. Queria falar com o senhor Período Júnior, sou eu. Entreguei o papelzinho assim, a voz não saía. Só um minutinho. Daqui a pouco ele voltou, estava tendo um programa. Quando entrou o comercial do programa, porque a rádio não tinha estúdio de gravação, um estúdio só, eu entrei, ele me deu uns textos para ler, uma notícia, eu fiz a leitura. Daí ele abriu a porta, quando abri a porta que eu terminei, ele falou, terminando, você sai. Eu saí, ele estava com a mão esticada assim, e falou, parabéns, Piracicaba ganhou mais um radialista. Poxa. Eu falei, nossa. Ele falou, agora o senhor vem às 10 da noite, né? Tem um programa aqui que chama Gosto Não Se Discute, é o Chumar Ulisses que apresenta. Sim. Eu vou avisá-lo, ele vai ensinar o senhor a fazer rádio. Aí o dia também não passou, né? Foram a noite e o dia mais longos da minha vida. À noite eu fui lá, me apresentei ao Chumar e comecei a minha carreira de uma forma bastante inusitada, que o programa de Chumar era um programa de uma audiência espetacular, né? Eu entrei no estúdio, era um estúdio pequeno, ele me colocou no canto da parede, né? Que você fica psicologicamente nada pressionado. Sim. Né? E ele que é assim, aquele estúdio, a torcida toda lá, Marcos Turola, Almeida Júnior, Hélio Mansano, Dante Martani, né? O Sérgio José, que já faleceu, todo mundo ali, quem será que é o cara, né? Daí ele me explicou, falou, isso aqui é um mapa de publicidade, tem letra e número, letra é texto, está nessa caixinha, número é jingle. Jingle. Né? O que é jingle? Jingle eram os comerciais gravados. Sim, né? mas na época você já sabia ou não? Não, Que era o jingle, não? Num acetato de 78 rotações. Sim. Né? Que ele toca discão assim. Ele falou, então, você vai ler aqui, quando você terminar de ler, apaga, tá vendo? Está essa linha acima, está escrito no ar. Eu falei, tô. Então, quando tiver escrito lá, porque está ligado no microfone. Aí você lê. Desligou, entra o jingle. Quando terminar a última letrinha do mapa aqui, você vai nessa lista aqui, que é a lista de música, anuncia o nome do cantor. Terminou a música, você vai dar compositor, música e repete o cantor. Entendi? Entendi. Entendi, né? Abriu o programa, né? Boa noite, amigos, papapi, papapá, me apresentou. Sim. Né? Então, a partir de hoje, está conosco auxiliando, papapá, fez a abertura normal do programa e anunciou as duas primeiras músicas, que eram Construção, com Chico Buarque de Holanda, e Barracão, com Elisete Cardoso. Uma tinha 5 minutos, a outra tinha 7, 12 minutos. Ele virou para mim e falou assim, olha, normalmente eu abro o programa com duas músicas grandes, porque eu desço tomar um café aqui no Líder Bar. Na esquina era o Líder Bar. Né? Eu falei, tá bom. Ele falou, daqui a pouco eu estou de volta aí. Se acontecer da música acabar, você já sabe como é que faz. Tá bom. Estou esperando o Chumar voltar até hoje. Você está brincando? Não voltou. O Chumar não voltou mais? Não voltou. Terminou a música, entrei, comecei, daqui a pouco ele me liga da casa dele, tá legal, toca o barco. Pode continuar que o programa tá bom. Eu fui até o fim do programa. Aproveitar, Estreia de fogo. Mandar um abraço pro Chumar Ulisses, né? Figura. E parabéns. Agora eu entendo o Chumar, entendeu? Com quem que ele aprendeu a fazer isso, né? Porque Então. o objetivo nosso aqui hoje é falar dele, mas uma hora eu vou contar o que ele fez comigo, que foi mais ou menos assim. Tinha né? professor, Então hoje eu né? entendo. Então, e até hoje ele fala que se eu aprendi, se eu tenho, porque você... E aí começou, né? Fiquei 2 anos na educadora, depois fui para a Voz Agrícola do Brasil, né? Uma emissora da Rede Piratininga, depois difusora, trabalhei 2 anos em difusora, daí comecei a fazer rádio, jornal, rádio, assessoria, E até hoje. já se vão 43 anos desse E primeiro passaram de tão abril. rápido, né? Voaram. Gaiardi, tem uma pergunta aqui, essa pergunta vem do Márcio Bastos e ele pergunta o seguinte: o início de tudo na rádio, qual foi a maior dificuldade que o radialista e jornalista Gaiardi encontrou? A maior dificuldade que normalmente você passou por isso, né, a gente encontra é falar. Concordo. Porque plenamente. você está num estúdio fechado, você sabe que ninguém está olhando para você, né?
mas há uma sensação de pressão. Né? Eu no começo, eu falava picando papéis. Eu tinha um tique. Verdade. Ficava picando papel. Quando terminava o programa, tinha um monte de papel na minha frente, assim, picando. Né? Que é para... Mas a grande dificuldade é porque você, por exemplo, eu estava no meio só de pessoas famosas. Que na época, 1970, radialista, guardadas as devidas proporções, era um artista da Globo. Né? Eu, com 6 meses de rádio, eu dava autógrafo na rua. Então era um negócio de louco. Foi nessa época que radialista até tinha prioridade de não pagar os eventos, andar de táxi gratuitamente, não, você era tratado, assim, você era tratado como personalidade. Sim. Né? Porque a rádio tinha uma força muito forte. Sim. Não é como hoje. Né? A TV não tinha entrado com força total, apesar de ter entrado em 1954, mas não tinha aquela força toda, não existia internet. Então o rádio era a grande força. Né? Então você chegava, por exemplo, num clube social, você apresentava a carteirinha de rádio, entrava, normalmente vinha o convite antes, tinha mesa reservada, era um tratamento VIP. Sim. Né? Em alguns restaurantes da cidade, você ia para comer uma coisa, não, pelo amor de Deus, não, você não vai pagar aqui não. Né? Aí, aquele alô no dia seguinte, né? Tinha na frente na praça ali, na frente da difusora, tinha um ponto de táxi, tinha um motorista, o Zico, tinha um Cinca Chambord na época, não cobrava da gente. Ficava bravo se quisesse pagar. Então tinha essas... Porque para ele era uma honra levar ali um radialista, né? Era um negócio, sabe, que era o radialista. Sim. Né? Agora, infelizmente, perdeu um pouco o glamour. A falar em perder um pouco o glamour, tem aqui uma pergunta da Maria Virgínia Esteves, do bairro Pauliceia. Sou muito fã de rádio e ouvi muitas vezes o Carlos Eduardo Gaiardi, o Cacá. Isso. Gostaria de saber o que mudou do rádio daquela época para o rádio de hoje. Maria, né? Maria, mudou muito. Né? Você acompanha o rádio hoje, acompanhou o rádio na época, mudou muito. Mudou principalmente na questão da rádio AM. Hoje a AM perdeu o público que tinha para a FM. Todas as emissoras da AM hoje têm a sua FM, então naturalmente você, com 2 canais, você disputa o mesmo público. Houve uma divisão. Né? Alguns heróis continuam mantendo o padrão, né? E eu cito aí Lair Braga, Gerson Mendes, Mário Luiz, Titio Luiz, né? O Roberto Moraes, que estão no mesmo padrão de AM. Mas a rádio, a frequência AM perdeu o público. Por que perdeu o público? Porque as FMs entram com uma qualidade de som maior, né? Tocam mais músicas e... Na realidade, hoje não existe diferença de nível de programação entre FM e AM. A programação é a mesma. Quando as FM surgiram, elas surgiram para ser uma alternativa às AMs, mas para serem emissoras de música ambiente, vamos dizer assim. Hora certa, música, hora certa, música. No começo foi assim. Havia, inclusive, a preocupação da contratação de locutores padrão. Você ligava, por exemplo, na Eldorado FM, você não percebia a mudança de um locutor para outro. A sensação é que era o mesmo locutor 24 horas. Então tinha essa programação, aquela voz suave, né? Eu usava uma opinião para dizer a voz cavernosa, né? Em Piracicaba, uma voz quase fúnebre. Esse era o padrão inicial de FM. Depois, aos poucos, esse paradigma foi sendo quebrado. Né? Aí começou uma animação maior, de repente a música sertaneja chegou na FM, que quando a FM surgiu não se imaginava que um dia ela tocaria FM. Hoje as FMs são praticamente só sertanejas, a grande maioria. Né? Então tirou o público. Hoje ficou para as AMs o público acima dos 30 anos. Né? E eu acho que as AMs, de uma forma geral, e aí não falo dos locutores de AM, mas eu falo da direção das emissoras AM, eu acho que perderam um pouco o time, no sentido de que eu entendo, né, se estou certo ou errado, não é a minha opinião, que as AMs devem se focar em prestação de serviço e notícia, em informação, porque o resto a FM faz. Então a sintonia da FM é melhor, eu acho que o que mudou foi isso, a AM perdeu o glamour que ela tinha, perdeu o seu espaço. Se você fizer pesquisa de opinião hoje, é quase um traço, né? Tem audiência, mas a audiência é pequena, porque perdeu o foco. Não adianta você fazer um programa na AM no mesmo padrão que é feito na FM. Né?
O que salva hoje, os locutores têm o seu público, quer dizer, quem ouve, citando o exemplo, o Gerson Mendes, é o público do Gerson Mendes, sim. Público cativo, fiel a ele. Não tem mais, sabe, é isso que mudou, na minha opinião. Ok. Nós temos, primeiro eu quero agradecer os internautas que estão enviando as suas perguntas. Muito obrigado pela participação. E hoje é uma oportunidade, estou aqui com um grande profissional, competente profissional do rádio, do jornalismo, da televisão, da imprensa no geral, Carlos Eduardo Gaiade, o Cacá, como é carinhosamente conhecido. Eu o chamo carinhosamente de padrinho, porque foi ele que me apadrinhou na rádio. Hoje estamos aqui graças a essa pessoa que está aqui do meu lado, essa pessoa maravilhosa que acreditou no meu potencial e nós estamos aqui. Eu e muitos outros, Marcelo Bandeira, a Roseli, o Wagner Oliveira, todos apadrinhados pelo Carlos Eduardo Gaiade. Nós temos uma pergunta aqui, Cacá, é do seu Joaquim Alves de Oliveira, e ele pergunta o seguinte, ele é do Jardim Brasília. Sou fã, muito fã da rádio AM. Diante da colocação do Gaiade, fico preocupado. A rádio AM pode um dia deixar de existir e só ficar a FM? Não. Essa preocupação não existe, viu, seu Joaquim? Ela perdeu espaço, mas ela vai continuar existindo. E eu vejo, na realidade, não, apesar desse quadro que eu pintei aqui, uma perspectiva de melhora. Por quê? Porque, queira ou não, as AMs vão ter que evoluir para digitalização. E ao você digitalizar a AM, você melhora a qualidade de som e de sintonia. Então as AMs não vão desaparecer, o senhor fica tranquilo, né? Sempre haverá os locutores de AM e sempre haverá a rádio AM. O que eu espero, a minha esperança, é que as rádios AMs, né, encontrem o seu caminho. Você tem, por exemplo, uma CBN em São Paulo, uma Bandeirantes AM, uma Jovem Pan AM, que são emissoras essencialmente de prestação de serviço e tem uma audiência espetacular. Então, exato, esse é o perfil da AM, né, que está demorando, no meu ponto de vista, para chegar no interior e mais especificamente a Piracicaba. Tem mais pergunta, podemos fazer, Gaiade? Fica à vontade. O Delton Neves, lá da Vila Fátima, pergunta o seguinte, em qual radialista o Carlos Eduardo Gaiade se baseou como exemplo? Na realidade, eu ouvia muito rádio e me espelhava não, admirava muito um locutor da Rádio Bandeirantes AM na época que chamava Hélio Vieira, eu esqueci o nome. Era um locutor que tinha um vozeirão, sim, tinha um programa ao meio-dia, né? Inclusive, depois eu copiava alguma coisa dele, tinha uma voz mais grave que a minha, né? E ele falava assim, esse programa aqui é ouvido pela moça do Fusca Branco, né? Que todo mundo comentava que era a namoradinha dele que ele mandava, né? Aí de repente ele vinha, né? O moço do Carmanguia Vermelho oferece essa música para a moça da loja tal. E ele fazia a leitura de versões de música, e era um programa muito gostoso de se ouvir. Ali, acho que talvez, né? Eu me espelhava na época na TV, né? no Repórter Esso, sim, que era um noticioso. Patrulheiro forte, chamando. E depois, com isso, eu criei o amor pelo rádio e fui depois definindo o meu próprio estilo. Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui, Gaiade, e quem pergunta é a Marta Ribeiro. Ela é do bairro Santa Terezinha. Aproveitar o sobrenome, lembrei. Hélio Ribeiro era o locutor. Hélio Ribeiro, olha que coincidência. Ribeiro. A Marta Ribeiro pergunta o seguinte, Carlos Eduardo Gaiade, com a venda de horários nas emissoras, desvalorizou os profissionais verdadeiros da rádio? Mas você vai responder daqui a pouquinho. Nós vamos para um comercial rapidinho e já voltamos. Não saia daí. Opinião agora. Apoio Cultural. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. 39ª Festa do Milho de Tanquinho, de 9 a 24 de março, no Centro Rural de Tanquinho. Venha saborear as delícias do milho verde. Entrada franca. Realização Centro Rural de Tanquinho. Patrocínio Skol, a cerveja que desce redondo. Opinião agora.
Apoio Cultural. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Já estamos de volta com o programa Opinião Agora, ao vivo pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. E hoje eu estou fazendo um bate-papo gostoso, sabendo muita coisa do rádio, da imprensa e conversando com um dos mestres, com um dos professores, sem demagogia, porque como eu o conheço, eu posso dizer assim, Carlos Eduardo Gaiardi. No bloco anterior nós tivemos uma pergunta da Marta Ribeiro e ela perguntou o seguinte: com a venda de horários pelas emissoras, desvalorizou os verdadeiros profissionais do rádio? Com toda certeza, né? Essa é uma das críticas que eu faço, mas infelizmente é o sistema, né? O que acontece hoje, para que você entenda, Marta, o piso da categoria, todas as categorias profissionais têm um piso salarial, né? O jornalista tem a sua, o piso hoje do radialista não chega a R$1.000 para 6 horas de trabalho, não dá para sobreviver. Então, o profissional de rádio é obrigado a vender, porque ele tem uma comissão variando de 10% a 20%, em alguns casos um pouco mais, e ele tem que vender para poder sobreviver do rádio, a não ser que ele faça rádio como bico, né? Mas hoje a grande maioria sobrevive do rádio. Quando você tem duas preocupações, a sua sobrevivência e a qualidade do seu produto, fica difícil você cuidar bem das duas. Você está com o pé em duas canoas, né? Porque a venda publicitária não é simplesmente você ir visitar um cliente e fechar um contrato. Você tem que estar dando assistência, visitando a loja, trocando texto, conversando com o cliente. Você tem que estar todos os dias, porque hoje, principalmente, é muito mais difícil você vender um espaço comercial em AM, né? Em função da queda de audiência. Correto. Então, exige do locutor uma dedicação muito forte. Se você tem essa preocupação, você não tem tempo de produzir, né? As rádios do interior não têm produtores de programa. A Bandeirantes, por exemplo, você é locutor, você tem seu salário que foge do padrão e tem equipe de produção, é diferente, né? Então, isso tira um pouco da qualidade. Por quê? Se de repente, imaginemos que eu sou uma pessoa que nunca trabalhou em rádio, né? Gosto de rádio, enfiei na cabeça que quero ser radialista, tenho 2, 3 parentes ou amigos que têm uma empresa, vou lá, pego uma verba de cada um, vou numa emissora de rádio AM, tem um horário, tem quanto custa, tanto, está aqui, eu começo a fazer programa. Entendeu? Evidentemente que os locutores de AM não perderam a sua capacidade, a sua qualidade, né? Hoje a Rádio AM em Piracicaba tem nomes de radialistas consagrados, já disse alguns: Gerson Mendes, Lair Braga, Titio Luiz, Mário Luiz, né, o Robson Valério, o Ari Jones, enfim, tem a turma, o Dario Correia, que está há quase 50 anos no rádio em Piracicaba, e por aí afora. Esses profissionais são profissionais capacitadíssimos, né? Mas o que eu digo é o seguinte: a necessidade da venda não impede que entrem aqueles que não têm esse potencial. Então cai a qualidade, evidentemente que cai, né? Cai a qualidade porque você prioriza a venda. E tem que ser assim. A rádio tem que ter dinheiro para se manter e o profissional tem que ter dinheiro para sobreviver, para poder viver do rádio. Muito bem. Daniel Alves Gaiardi, do Parque Chapadão, ele pergunta o seguinte: primeiro ele faz uma colocação. Tem um amigo apaixonado por microfone e tenta por todos os meios, inclusive de exercícios, deixar a voz bonita, porque a voz dele é feia. Gostaria de saber, todo locutor, todo radialista nasce com voz para o rádio? Não é que todo radialista nasce com voz para o rádio. Vou até fazer uma interrupção, ele completa aqui, olha, até mesmo porque a maioria dos radialistas tem voz bonita e grave. Na realidade o que acontece? Cada um de nós tem um timbre de voz. Sim. Cada pessoa nasce com o seu timbre de voz. Não existe um timbre de voz padrão para o rádio, né? Não dá, evidentemente, para você colocar no microfone, pelo menos na teoria, né, o que a gente chama de taquara rachada, o cara que é fanho, aí não dá. Mas fora disso não tem um padrão. O que se exige, evidentemente, é uma certa fluência no falar, um timbre de voz
agradável, não precisa ser grave. Coincidentemente, a maioria tem o timbre de voz grave. Mas se o amigo dele tem a voz feia, se você define feia com uma voz que dói no ouvido, não tem o que melhore. Ele nasceu com ela. Nasceu com ela. Nasceu com ela. Não tem conserto, Não tem Gaiardi. conserto, né? Porque nasceu com ela. Sim, sim. Agora, se o problema está na forma de falar, uma fonoaudióloga, um curso de oratória, né, um treinamento na frente do espelho, tudo isso ajuda, né? Mas, repito, se a voz natural dele é feia, desista. Nem tente. A não ser que seja um bom vendedor. Aí vai. Ou compre horário, né, Sim, Gaiardi? Nós estamos aqui, eu estou recebendo um abraço aqui, um grande abraço para você, Gaiardi. Grande abraço ao professor Carlos Eduardo Gaiardi. E parabéns pela participação no programa. O Samuel Santos, nosso diretor grande, aqui, meu irmão. não está presente, mas Muito nos obrigado. assiste nesse momento. Gaiardi, dentro do assunto ainda do rádio, eu sei que você tem N histórias para contar do rádio. Quase uma enciclopédia. Quase uma enciclopédia. Você já pensou em escrever um livro ou não? Faz tempo que eu estou mas ainda não ameaçando escreveu. começar, eu não É, deu porque, tempo ainda, eu não paro, né? Segundo o ditado, é que todo homem, para se realizar na vida, ele tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Isso. E para você só falta escrever um livro. Só falta escrever um livro. Então pronto, nós podemos já começar a pensar nisso daí. Isso. Mas é o seguinte, dentre várias histórias que você tem, que inclusive eu já tive a oportunidade de ouvir algumas delas, Sim. tem uma história que você fez uma tradução de uma veraneio num aeroporto quando veio um ministro em Piracicaba. Ah, sim. Foi Podemos o contar? seguinte, né? Mas para você que não sabe direito ainda o que é o rádio ou o que é um profissional, escute o que o Gaiardi vai contar. O que aconteceu na época foi o seguinte, eu estava na Rádio Difusora, e a Difusora naquela época pleiteava o seu canal de FM, ele ainda não tinha o canal de FM. E Piracicaba ia receber naquela época, não me lembro exatamente o ano, mas era acho que década de 80, a visita do ministro das Comunicações, Euclides Quandt de Oliveira, que vinha a Piracicaba para inaugurar um sistema da Cipatel, que era a Companhia Paulista de Telecomunicações, hoje vivo, né? Aí o Zezinho Suave, né, dono da Rádio Difusora, saudoso Zezinho Suave, Saudoso Zé Suave. me chamou na sala dele e falou assim, olha, você vai acompanhar o ministro. Eu não estou preocupado com a qualidade da transmissão. Eu quero que o ministro chegue em Brasília com o nome Difusora na cabeça, porque é ele quem vai decidir, a decisão é nos próximos dias. Falou, se eu pegar um jornal amanhã com a cobertura do ministro, que não apareça só a foto do lado dele, você está dispensado. Obrigado. Foi uma sentença. Assim, foi uma sentença. Saí, peguei o equipamento, né, e fomos lá para a Cipatel, ali na Rua Voluntários, onde até hoje. Cheguei lá, aquele alvoroço todo, peguei o microfone, fui me enfiando. Ministro é ministro. Sim. Sempre foi ministro, né? Então havia uma barreira em torno dele, mas eu tinha que chegar. Sim. E fui chegando, fui me enfiando, né? Consegui chegar perto dele, pôr o microfone perto do ministro, mas entre eu e o ministro havia um segurança, né? Segurança postado assim do meu lado, eu do lado do segurança com o microfone aqui, para pegar a fala do ministro. Né? E eu toda hora o ministro falando, Rádio Difusora Piracicaba, Rádio Difusora Piracicaba, Rádio Difusora Piracicaba, acompanhando o ministro Cândido Oliveira, e ficava, cada vez que eu fazia isso, o segurança dava um cutucão na minha barriga, uma cotovelada. Você não chegava lá, mas o braço chegava. O braço chegava, Rádio e a Difusora voz também. Piracicaba, e a voz também. Só que a forma como eu estava falando, estava interferindo, Sim. né? E o segurança, né? Cheguei, o fígado ficou... Saímos de lá, ele iria para Rio Claro. Só que ele foi de avião. Sim. E eu fui com o Luiz Soares, que era o motorista, Sim. numa veraneio. Chegamos lá, já tinha começado, né? Cheguei lá, continuei falando. Aí veio a informação que ele voltaria de avião. O que eu falei para o Luiz? Corre para o Aeroclube de Rio Claro. Fomos para lá, chegamos lá, o avião dele parado, tinha um limite para o carro da rádio Sim. parar. Eu falei para ele, para aí. E liga o rádio interno, que era a gente trabalhava com HT na época, Sim. né? Porque não chegava o HT de Rio Claro a Piracicaba. Ok. O que eu imaginei? Falei, bom, todo mundo que está na comitiva do ministro, inclusive ele, quando vier para ir até o avião, vai passar pelo carro. Então eu deixei o carro ali, subi na escada do avião. Sim. E fiquei observando. Chegou a comitiva de carro, o pessoal desceu, eu comecei. Rádio Difusora de Piracicaba, Rádio Difusora de Piracicaba, Rádio Difusora de Piracicaba, e o pessoal foi passando e foi ouvindo. E foi se aglomerando
E eu falando, né, cada 2 palavras, eu incluí o radiodifusor de Piracicaba. Parei para entrevistar o ministro na porta do avião, ele deu uma entrevista ali de 15 minutos fora do ar. Né? Fora do ar. A rádio não estava no ar, só estava saindo na veraneia. Eu, como ministro das comunicações, fora do ar. Terminei a entrevista, agradeci, desci a escada, fiz assim para ele, falou para mim: tchau, Carlos Eduardo. Foi bom, você decorou meu nome da difusora. Da difusora municipal. 15 dias depois a difusora ganha o canal dela de FM. Não sei se interferiu ou não, mas Puxa. a minha missão foi cumprida. Cumprida, e olha, isso é o que dá o direito hoje do Carlos Eduardo Gatti ser reconhecido, né, como um brilhante profissional que é. Porque realmente, né, tomar cotovelada, transmitir o programa fora do ar, somente ali na veraneio, Com né? o ministro das comunicações. Com o ministro das comunicações. Brincadeira. Tem que tirar o chapéu para você, Gaiardi. Como Raul Gil diz, né, tem que tirar o chapéu. Gaiardi, para quem está ingressando hoje, ou para quem tem pretensão de ingressar na rádio, qual o conselho que você tem para dar? Primeiro, fazer um curso de rádio. Sim. Né? Porque você não faz rádio hoje sem ter o seu registro técnico. Segundo, ver bem se é isso que você quer. Né? Porque rádio é uma paixão. Sim. Quando você começa, não para mais. Né? Correto. Terceiro, ver se você tem alguma tendência ou algum dom para vender. Ou se você não tem dom para vender, se você não faz questão de levar uma vida remediada. Porque dinheiro você não vai ganhar, se não vender. Né? Mas é uma profissão gostosa, né? Desde que você leve a sério como qualquer outra profissão, né? Eu acho que o radialista tem que estar sempre muito bem informado, muito bem atualizado, tem que ter uma cultura geral muito forte, né? Porque você passa isso para o seu ouvinte. Né? O que você é, você transmite. Então, se você não tem conteúdo, a sua transmissão é vazia. Sim. Mas é uma bela profissão. Muito bem, tá tão gostoso falar do rádio, né? Mas eu disse no início que o Carlos Eduardo Gaiardi faria também uma abordagem sobre aí a renúncia do Papa. Nós temos alguns minutos ainda, nosso programa já está com o horário chegando no final, mas nós vamos fazer o seguinte: nesses 5 minutos que faltam, vou fazer aqui um bate-papo com o Gaiardi rápido sobre a renúncia do Papa. Antes, porém, parabenizá-lo, Gaiardi. Obrigado. Pela sua atuação na rádio, brilhante atuação, competente profissional que você é, e aqui de público agradecê-lo, porque se hoje estamos aqui, é graças a Deus que te dá saúde, a você que me abriu as portas, e como você fez com muitos outros, essa loucura que você fez. Só uma correção: Sim. se hoje você está aqui é porque você tem competência, senão não estaria. Muito obrigado, padrinho, obrigado mesmo de coração. Olha, agora falando um pouquinho, o Gaiardi, eu admiro muito o Gaiardi, não só como profissional, mas como religioso que é. E dentro dessa semana, Gaiardi, o assunto principal foi a renúncia do Papa Bento XVI. Como você, como religioso, e você já ministrou cursilhos na igreja, ou ministra até hoje, como você vê essa situação hoje, Gaiardi? A situação que pegou todos nós de surpresa, né? Uma renúncia papal, a última aconteceu há 600 anos, né? Mas um ato de coragem do Papa Bento XVI, é um ato de muita humildade, que obriga agora a igreja a se movimentar para eleger o seu novo comando. O processo deve começar talvez dentro de uma semana, deve ser antecipado, né? E vamos aguardar o que vai acontecer. Eu acho que a igreja vive um momento crítico, né? Não dá para dizer que a Igreja Católica não passa um momento de crise. A renúncia de Bento XVI foi em função do escândalo que estourou no Vaticano, né? E ele, debilitado pelos seus 85 anos e diante da gravidade do problema, né, alguns analistas dizem, inclusive, eu li alguns comentários sobre isso, que a própria vida dele corria risco, né, em função do tamanho do problema. Ele resolveu renunciar. Então há que se ter um novo comando. Agora, qual vai ser o perfil do novo Papa? Né? São 115 cardeais que vão decidir. O conclave reúne 116 cardeais, todos com idade abaixo de 80 anos. A portas fechadas. Portas fechadas, eles entram no conclave saindo em procissão da Capela Paulina para a Capela Sistina. Quando eles entrarem na Capela Sistina, a porta será fechada por fora. Sim. Eles entram sem nenhum meio de comunicação e ficam lá até a decisão final. No primeiro dia, uma votação. Depois do segundo dia em diante, 2 de manhã e 2 à tarde. O novo Papa tem que obter a maioria absoluta dos votos, 2/3, daria os 76 votos, né? Se depois do terceiro dia não houver definição, para um dia para orações,
e segue. Se no 20º dia não se chegar a um consenso, então deixa de ser 2/3 e vai para a maioria simples. Gaiardi, é importante lembrar que eu ainda vi, hoje de manhã assisti uma emissora de televisão dizer que quem está no lugar do Papa Bento XVI respondendo pela igreja é o carmelengo Tarcísio Bertone. É isso mesmo? Ele responde pela igreja? Responde pela parte burocrática da igreja, não pela parte doutrinária, né? Okay. Na verdade, ele gerencia a igreja até que seja conhecido o novo Papa. E a perspectiva é, no meu ponto de vista, ou a igreja retoma o seu comando na Itália, sim, e aí o arcebispo de Milão, Ângelo Scola, é o grande favorito, ou se a opção for por um perfil diferenciado, nós temos grandes chances de termos um bispo brasileiro. E essas grandes chances, podemos apostar nela ou não? Quando você diz de grandes chances, o que seria grandes chances? Seria um bispo brasileiro aqui da nossa região, São Paulo, ou São duas grandes possibilidades do meu ponto de vista. Dom Odilo Scherrer, né, que é o arcebispo de São Paulo, e Dom João Avis, que é arcebispo emérito de Salvador, é prefeito para a congregação, tem um cargo muito importante no Vaticano. Né? Agora, eu não sei, eu internamente tenho comigo, alguma coisa me diz internamente que o próximo Papa será Dom Odilo Scherrer. Poxa vida, eu vou torcer para isso. É uma intuição. Para nós vai ser uma honra muito grande, eu já disse ontem aqui no programa, vai ser uma honra muito grande ter um Papa brasileiro. Sem dúvida. Vamos aguardar aí os domínios de Deus e dos arcebispos, né, que sejam iluminados para colocar a pessoa certa. Exatamente. Correto? Gaiardi, estamos estourando com o tempo, mas dizer que é uma honra falar com você aqui é muito pouco. Eu quero agradecer você por tudo que você representa para nós, do rádio, da imprensa, parabenizá-lo pelo trabalho que você tem feito na Câmara de Vereadores como diretor de comunicação em sua 3ª gestão e desejar para você muito sucesso, muita sorte. Muito obrigado, eu agradeço o convite, né? Saio daqui extremamente satisfeito, porque vejo que a aposta que eu fiz em você deu resultado. É importante ver isso. Essa semana é a semana das grandes notícias, meu outro afilhado, outro Marcelo, está com o título de mestre em comunicação pela Universidade Metodista de Piracicaba, você já indo para o segmento de TV, né? O único segmento que eu não tenho na minha carreira, né? E dá para perceber pelo retorno, pela audiência do seu programa, do Opinião Agora, né? Perguntas de todos os bairros da cidade, que demonstra, é indicativo da audiência geral, que a aposta esteve correta. Parabéns, muito obrigado pela lembrança. Mas ainda há tempo de você ir para a TV, não tem a menor dúvida, eu também aposto nisso. Tá bom? Eu espero que Deus me dê tempo de vida para isso. Eu quero agradecer a você que ficou comigo até agora, agradecer aos telespectadores, agradecer ao nosso comandante, o Tim, da Rede Opinião, agradecer também ao Tamashiro e a todos vocês que estiveram conosco até agora. Nosso muito obrigado, um ótimo final de semana. Voltamos na segunda-feira ao vivo das 11 ao meio-dia para falar da Festa do Milho de Tanquinho. Até lá. Opinião Agora. Apoio Cultural. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Cimesp. O legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba.